Entremos agora no momento da palavra, no sabadão do cordão. E agora, momento da palavra do cordão. Graça e paz a todos que estão me ouvindo, que vão me assistir. Gostaria de ler com vocês 2 Crônicas 20, alguns versículos. Trata-se de batalha espiritual. Quando eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, Ele falou: porque vocês têm orado, vocês têm clamado, e eu quero passar estratégias para que isso tenha efeito na vida de vocês. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa por nós, Ele faz. Ele não manda recado e não manda mandatário. Ele faz. Então, vamos ler. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E o versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aí vamos para o versículo 6. E disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Aí vamos pro 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como todas as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. 15 agora. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 20. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarás. Nós vemos aqui que toda vez que, mesmo que nós sejamos assim fiéis ao Senhor, aquele crente mais fiel, aquele que está mais aos pés do Senhor, aquele que ora mais, aquele que busca mais, aquele que intercede mais, aquele que louva mais, sempre vai ter tribulação, sempre vai ter aflição, sempre vai ter uma luta para passar. Então, muitas vezes a gente não quer passar por isso, mas para vencermos essas lutas, muitas vezes Deus tem que nos dar algumas estratégias. E só Deus pode nos dar. Não adianta a gente querer buscar estratégia que a irmã Elissandra teve tal dia e tal hora. Não adianta, porque a estratégia que Deus deu para ela não vai dar para mim. A dela é uma coisa, a minha é outra. Então, tomando como base o que aconteceu com Josafá nesta passagem, ele estava com medo. Quem de nós não sente medo? A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ir em frente, mesmo com medo. Mesmo sabendo que lá na frente você pode até quebrar a cara, mas você vai com medo e tudo, tremendo e tudo, você vai. E Josafá estava nessa situação, tremendo de medo. E aí ele chegou para o povo e falou assim: o que nós temos que fazer? Porque vem uma grande multidão, vem atrás de nós, vem para nos derrotar, nós não temos força. A força não está em nós, está em Deus. Então o que nós temos que fazer? Ele apregoou um jejum e oração. Então todo Judá se juntou para jejuar e orar. E o que é isso? Qual é essa estratégia que ele usou? A intensidade em buscar a Deus. Quando a gente está com medo, quando a gente tem um problema, vai se intensificar a busca em Deus. Se não intensificar, você vai ficar ao léu. Você vai correr para um lado, correr para o outro, e não vai resolver o teu problema. Então, quando você intensifica a busca com Deus, Ele te dá mais estratégias. Josafá colocou o povo para orar, chamou o povo para orar. Ele conseguiu também exercitar a sua fé. Ele falou: ó Deus, estamos aqui, a gente não tem força, mas o Senhor tem força. E essa é a segunda estratégia que nós podemos usar, a nossa fé. Colocar a nossa fé em ação. Ah, irmã, mas a minha fé é tão fraquinha. Mas Deus aumenta a fé. Deus tira a incredulidade, porque muitas vezes não é a falta de fé, é a incredulidade que entra no nosso coração e faz com que a gente ache que não tem fé. Mas a palavra de Deus diz: se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Que tamanho é a semente de mostarda? É muito minúsculo.
Se você tiver fé daquele tamanho, o Senhor acrescenta muito mais. Você pode pegar e falar: monte, saia daqui, se atire no mar, e ele vai se atirar. Sabemos que Deus nunca é pego de surpresa em nada. Por isso que devemos colocar a nossa fé em Deus, porque as suas misericórdias e fidelidade duram para sempre. O Senhor não muda, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós é que mudamos diante de Deus. Nós que tiramos nossos olhos de Deus. Josafá, ele colocou a sua fé na fidelidade de Deus. Ele não confiou no seu próprio braço, como muita gente confia. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, porque eu vou falar. Mas você já falou com Deus? Deus está permitindo que você faz isso? Ou você vai cair do cavalo? Na hora que for fazer alguma coisa, vai levar uma lapada e cair no chão. Quando eu e meu esposo, a gente não estava com Jesus, não estávamos servindo a Jesus, a nossa vida era uma gangorra. Um dia nós estávamos lá em cima, outro dia lá embaixo, estatelado no chão. Por quê? Nós não tínhamos Deus como parâmetro. Nós não pedíamos para Deus as coisas. O tempo foi passando e você foi deixando Deus do lado, porque o teu braço era legal, era muito bom, você conseguia ir lá, você conseguia fazer, eu vou fazer acontecer. Só que Deus dá uma parada. Não é assim. Você tem que estatelar no chão para aprender, meu filho. Vem aqui, vem conversar comigo. Quantas vezes eu fui conversar com Deus e falei: Deus, e por que está acontecendo isso? Então, quando você se rebelou lá atrás, não pediu minha opinião, não quis nem saber de mim, eu deixei você ir. É problema teu. Eu não ponho a mão no que você decide. Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer. Mas a partir do momento que você vem, conversa comigo, fala comigo, eu te dou estratégias para você ir. E aquela estratégia é firme, segura. Você não vai cair nem para um lado nem para o outro, porque vai estar firme na rocha, plantado na rocha. E Jesus vai ser o seu suporte. Jamais ele vai deixar você cair. Então Josafá terminou a sua oração com uma esperança de que Deus ia fazer. Tanto Deus ia fazer que Deus levantou um profeta para falar com ele. Vai, Josafá, nessa luta você não vai ter que pelejar. Só para, fica quieto. Ouve o que eu tô te falando, vai em frente, não temas. Quando Deus fala para nós não temas, é como aquele pai, né, que tá pedindo assim pro filho: olha, filho, eu vou te dar isso, mas tenha calma. E o filho duvida: eu vou te dar isso, mas tenha calma. Mas o filho duvida. Deus deixa você ir até a hora que ele tem que dar, mas não vai ser antes do tempo. É no tempo de Deus. Tem um versículo na Bíblia, em Filipenses 4:6, que o Jairo fala muito desse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é difícil. O ser humano é ansioso. É muito ansioso. Josafá colocou os olhos em Deus. Ele disse assim: eu não posso nada, Deus. Sem ti eu não posso nada, mas contigo eu posso tudo. Então nossos olhos vão ficar fitos em ti. Nós vamos ficar olhando para ti, esperando uma resposta de ti. Então essa é a segunda estratégia: exercitar a fé. Primeira é buscar intensamente ao Senhor. Na hora da luta, não foge de Deus. Na hora que pecou, não foge de Deus. Na hora que errou, não corre para Deus. Chegando em Deus, Ele vai te dar estratégia para sair de tudo aquilo que você estava errando, de tudo aquilo que você estava lutando sozinho e não conseguia. Então Josafá pôs as suas estratégias tudo na mão de Deus, para que Deus desse para ele o que fazer. Ele acreditou tanto que ele pôs os levitas na frente. Essa é a última estratégia. Quanto maior a luta que nós temos, maior é aquele sentimento de impotência, que a gente não pode fazer nada. Quando o médico fala assim: você está com uma doença incurável, não tem mais jeito. Quando a sua situação financeira chega num ponto que você tem que pedir, às vezes emprestado, ou pedir para alguém que te leve um prato de comida, ou falar: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Você não confia em Deus? Eu já passei por todas essas situações. Uma vez eu estava em casa e nosso irmão Jairo estava lá já há 4 meses.
13 dias. E aí eu pus o último arroz na lata e falei pro Senhor, Senhor, olha aqui, é o último arroz que eu tô pondo na lata. E o Senhor sabe, né? E assim, brincando com Deus, que eu tenho uma maneira bem peculiar de falar com Deus. Eu brinco, eu converso, eu falo, eu canto pra Ele no meio da cozinha. E aí eu falei pra Deus, Deus, olha aqui, ó, o último arroz que eu tô pondo na lata. E o Senhor sabe, né? A gente tá com a visita que tem um estômago, eu fiz bem assim, ó, um estômago super abençoado. Aí fiz a janta, cantando, brincando, todo mundo comeu e tal, e fiquei tranquila. Confiei em Deus, porque dinheiro pra ir no mercado a gente não tinha. Aí eu fiquei quieta. Aí no sábado, às 4 horas da tarde, chegou o bispo Celso na minha casa, tocando a campainha, que cheguei lá fora e falei, nossa, bispo, o que houve? Né? Tão desesperado. Ele falou, não, irmã, tem 15 dias que o Senhor mandou trazer a bênção para a irmã, e eu tô adiando, e hoje me deu um negócio tão grande no meu coração, que se eu não trouxesse, eu ia ter um infarto em casa. E esse aqui tava lá e viu. E ele é de outro ministério, não tem nada a ver com a gente. Quando Deus prepara, Ele pega a gente de outro lugar, de outra região, de onde Ele quiser, para te abençoar. Então não duvide de Deus. Deus, Ele tira tudo de nós, muitas vezes. E a gente não entende o que está acontecendo, meu Deus. Eu tinha dinheiro, não tenho mais. Eu tinha isso, não tenho mais. Então Deus vai tirando os nossos recursos. Tira todas as bengalas e muletas que estão nos segurando. Por que isso? Porque Ele quer que nós tenhamos a nossa experiência com Ele. Todas as vezes que Deus tira alguma coisa de nós é porque Ele quer nos aproximar dEle. E não adianta, Ele vai tirar. Tudo aquilo que você acha que é teu, Ele tira. Porque nada é teu, nada é nosso. Todas as vezes você pensa assim, isso aqui é minha casa, meu carro. Isso aí não é teu, é passageiro, você é peregrino aqui, tudo vai ficar aqui, você não tenha ganância, você não tenha nada disso, tudo vai ficar aqui. Você veio nu, como disse Jó, eu vim nu e voltarei nu, nada vou levar. A gente só não volta nu porque alguém põe uma roupinha na gente, põe num caixãozinho e joga pra lá, não é mesmo? Tudo isso que Deus faz para que aumente a nossa fé, para que nós tenhamos experiência com Ele, não é para o nosso mal. Ele fala que Ele exorta quem Ele ama. Ele disciplina, Ele exorta quem Ele ama. Se Ele não disciplinar, você fica solto no mundo e você já é do maligno. Ele tem que disciplinar. E por que Ele faz isso? Porque nós depois ficamos sentindo fraco, triste, né? Pelos cantinhos, buscando Deus, eu pequei, me perdoa. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então a gente se aproxima de Deus. E o que acontece? O poder dele vai aumentar na nossa fraqueza. Todo mundo vai ver que mesmo a gente estando fraquinho, o poder de Deus está em nós. O Espírito Santo está atuando na nossa vida. Nós podemos falar com as pessoas e as pessoas sentirem que há algo diferente em nós. O mundo não vê, mas as pessoas que se aproximam de nós, eles veem a luz de Deus brilhando em nós. Onde a gente passa, a gente vê as pessoas assim felizes em só estar com você. A terceira estratégia que Deus deu para Josafá, a união. Toda sexta-feira nós estamos nos reunindo para orar. Pela live, mas nós estamos nos reunindo. E essa união faz a força. A força do corpo de Cristo tem que vir da união. Das pessoas começarem a se juntar, a congregar, a falar uma com as outras. Falar assim, qual é o teu problema, irmã? Eu posso te ajudar? Não posso? Então vou orar por ti. Vou interceder por ti, pela tua família, pela tua casa, pelos teus vizinhos. É isso que Deus quer. E Josafá, ele chamou todo o povo para o templo. Mas hoje em dia o véu foi rasgado, você não precisa estar socado dentro do templo. Você está na tua casa, você está orando, você está no ônibus, lavando louça, você está orando. E ele chamou todo o povo. E todo o povo se apresentou perante o Senhor. Quem que apresentou? Mulheres, crianças, os filhos, os velhos, todo mundo foi para o templo orar. E Deus respondeu. Se uma casa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a casa dividida não vai prosperar nunca. Por isso que é bom estar em união. E a casa, eu não estou falando só a casa que você mora com a tua família, é a casa que você congrega como igreja, é o lugar onde você trabalha. Nada pode estar dividido. Uma coisa que se divide não prospera. É bom que estejamos unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é uma estratégia que Deus nos dá sempre.
E a quarta estratégia que Deus deu para Josafá, que ele entendeu isso, que antes mesmo de sair para a batalha ele já estava orando, ele já estava cantando, ele já estava adorando ao Senhor, é a adoração. Quando nós no meio da guerra começamos a adorar o Senhor, Ele responde, e responde muito rápido. Eu lembro que meu filho tinha uma moto, até hoje ele é motociclista, e nós estávamos numa campanha de livramento. A gente foi visitar uma igreja. O último dia de campanha, o pastor estava pregando e falou assim: tem alguém aqui nesse culto hoje que Deus está dando um livramento de acidente de moto? E aquilo bateu muito forte no meu coração, eu tremi. Eu falei, o Rafael. E aquilo foi muito forte. E na hora que a gente estava vindo, eu falei, eu tô com vontade de cantar. Ele canta. E eu punha a cabeça para fora do carro para cantar, mas eu gritava, eu não cantava. E era uma coisa que saía tão de dentro do meu coração que eu não tinha noção da altura que eu estava cantando. E o Israel falou que eu estava gritando. E eu cheguei na porta de casa e aquela angústia, mas eu cantava. E cantava mais alto, e mais alto, e mais alto. Na porta de casa o Tiago me ligou, falou, mãe, eu tô aqui com o Rafael no hospital. Ele sofreu um acidente, eu não sei como que ele tá, mãe. Não sei se morreu, não sei se tá vivo, não sei como que ele tá. Falei, amém, filho. Quer que vai pra aí? Não, mãe, não adianta nada, eu tô aqui fora. Ninguém fala nada, então aguarda um pouquinho. Entrei, o Israel tremendo, e ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, você, eu não sei, eu vou continuar cantando. As lágrimas descendo e eu cantando, as lágrimas descendo e eu cantando. Ele falou, essa mulher é louca, não é possível. Aí daí um pouquinho o Tiago me ligou, falou, mãe, parece que vai ter que engessar o joelho. Eu falei, Deus, o Senhor falou que não teria um osso quebrado. Eu não aceito isso. E continuei cantando. Daí a pouco ele liga, mãe, nós estamos indo para casa porque o médico falou que é esquisito, na chapa deu uma coisa e no joelho tá outra, ele não tá entendendo nada. Eu falei, glória a Deus, vem para casa que eu já sei o que foi. Deus é bom. Eles vieram para casa e o Rafa falou assim, mãe, eu senti o meu pescoço quebrando na hora da queda. Eu não sei o que houve, que eu apaguei na hora, mas eu senti a pancada, foi tão forte que fez um L grande no capacete. Ele voou a mais de 10 metros e caiu de cabeça. Então ele falou que sentiu o pescoço quebrando, mas chegou no hospital, ele acordou e mexeu o pescoço e o corpo estava tudo certo. Então assim, quando nós confiamos em Deus ao ponto de no meio da tribulação você continuar adorando, Ele olha para o seu coração. Ele não vai deixar você desenganado ou triste ou acabrunhado. Ele vai te dar uma resposta. Josafá, quando foi para a guerra, colocou os levitas na frente. Agora eu pergunto, quem em sã consciência, numa guerra, em vez de colocar soldado, vai colocar levita? Levita canta, soldado guerreia, soldado está armado, levita está com seus instrumentos. Quem colocaria? Então a gente pode ver a confiança que esse homem teve no Senhor. Que confiança é essa? Que é só Deus que dá. Então quando você adora é porque você confia em Deus e não em si mesmo, não na força do teu braço, não no teu entendimento. Nós confiamos em Deus. Nós não limitamos a Deus. Nós sempre vamos deixar Deus agir da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ah, mas eu quero para esse lado. Não, Deus fala é por aqui. Então temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, não pararmos, porque muitas vezes a gente ajoelha para orar, é só Deus, eu quero. Ah, eu te agradeço, Deus, por tudo, mas eu quero. E não escuta o que Deus tem para falar. Então a partir de hoje, comece a escutar. Fica um pouquinho de joelho, ou senta na tua cama, ou quando você estiver falando com Deus, dá uma paradinha. Deus, eu já falei tudo o que eu queria falar. Fala comigo, responde para mim. Fala para mim o que o Senhor acha dessa situação. A resposta vem, mas para um pouquinho, espera um pouquinho. Ah, não deu hoje, amanhã dá. Não deu amanhã, depois de amanhã dá. Ele vai sempre te responder. É só você ter paciência de esperar a voz de Deus. Porque nem tudo sai na hora que nós queremos. Deus só vai agir se você deixar. Deus só vai entrar na tua vida se você deixar Ele entrar. Ele jamais vai arregaçar a porta do teu coração como o diabo faz. Não, Ele vai bater calmamente. Deixa eu entrar, filho.
deixa eu falar com você, deixa eu ver se você está bem, deixa eu ver se você confia em mim. Então Deus vai sempre te chamar para um particular. Ele não vai fazer você passar vergonha, eu errei nisso, naquilo. Não, Ele vai chamar você no particular, conversar com você e te mostrar os teus erros, para você se corrigir. Então as 4 estratégias que Deus deu para Josafá. Primeira, intensificar a busca por Deus. A segunda, confiar na fidelidade no poder de Deus. A terceira, viver em união com os irmãos. Conta os teus problemas para os teus irmãos. Ele não vai resolver, mas vai orar por você. Não pega aqueles irmãos que às vezes, aqui não tem, graças a Deus, mas tem irmãos que pegam o problema e levam para todo mundo. Isso não pode. Então, se eu confiei em alguém, esse alguém confiou em mim, vamos fechar nós e orar nós. E a quarta estratégia é a adoração. Adorem mais ao Senhor, cantem mais louvores dentro da casa de vocês, porque o louvor, ele faz com que fuja todos os inimigos de Deus, foge de você. O louvor pode até fazer com que um endemoniado seja curado dentro de um ônibus, que eu já vivi isso. Cante, adore ao Senhor, porque é isso que nós estamos fazendo nesse mundo, aprendendo a adorar ao Senhor, porque nós não sabemos direito ainda adorar ao Senhor. Eu gostaria de saber adorar mais ainda ao meu Deus, mas eu ainda não sei, estou aprendendo. A única coisa que vai continuar no céu é a adoração, é o louvor. Então adoremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, para que Ele possa trabalhar na nossa vida, de acordo com a vontade dEle. Amém. Eu agradeço a oportunidade. E Deus abençoe a todos.